Olá, Daniel, boa noite. Tá me ouvindo? Deixa eu ver aqui um momento. Opa, agora sim. Tudo bem? Boa noite, Boa seja noite, bem-vindo. finalmente. Obrigado, obrigado. Finalmente, agora está me vendo corretamente, certo? Sim, sim, tá ok aí. Ótimo, tudo que bom. Bem-vindo aqui, obrigada por estar aqui com a gente essa noite, por participar aqui no nosso canal para falar desse assunto que é o Commit, que aí a gente, nesse último mês especificamente, né, a gente recebeu muita dúvida, as pessoas receberam, alguns receberam os comunicados do consulado, outros não, referente ao assunto, e nós, como somos um canal, acaba sempre chegando esse tipo de coisa pra gente. Então, enfim, chamamos você, que é quem não conhece, o Daniel é um sociólogo, especialista em genealogia. O Daniel também é presidente do Comites em Recife. Ele é uma pessoa que trabalha com. Não trabalha, mas ele atua nessa área de cidadania italiana como um porta-voz referente à legislação e todos os trâmites que envolvem o processo. Ele não trabalha com cidadania italiana, né? Ele é um apaixonado pela cultura, pela Itália e também a história, né? Que dá o direito hoje de a gente poder reconhecer a nossa cidadania italiana, enfim. E ele é uma figura muito atuante aí. Então, nada melhor que o Daniel para falar para a gente sobre esse tema, esclarecer como que funciona e como que procede tudo isso. Já para iniciar, antes de dar a palavra para você, Daniel, eu vou explicar um pouquinho qual que é a história da Ferrari Cidadania Italiana com esse público dos italianos, né? Por que que a gente tem uma responsabilidade também, não só até o momento do reconhecimento da cidadania italiana, mas posterior a isso, com o italiano e as suas obrigações perante o consulado. Então, desde 2011, a Ferrari começou lá na Itália e em 2011 instituiu o primeiro escritório no Brasil, que foi em Curitiba. E desde então a gente tinha muitas pessoas que ligavam e não conseguia resolver as suas questões burocráticas com o consulado, seja emissão de passaporte, atualização do seu cadastro AIRE, e tinham dificuldades no site, não conseguiam se relacionar lá. E e a gente começou a prestar um serviço. A gente criou um serviço para essas pessoas, para necessidade delas naquele momento. Então, desde então, começou a nossa história mais efetiva nessa parte posterior ao reconhecimento, porque até então a gente não tinha tanta noção dos problemas que os italianos, posterior a isso, eles enfrentavam perante ao consulado. E ali a gente descobriu um universo de dificuldades e a gente foi, enfim, implementando situações e ajudando essas pessoas a resolver. E a gente incorpora esse italiano, enfim, essas dificuldades, né? E vai até o fim para resolver. Porque são problemas N's, desde falta de um bom relacionamento, as pessoas chegam lá e são maltratadas muitas vezes. Já foi muito pior no passado, confesso que hoje essa parte do relacionamento já vem se resolvendo um pouco melhor, as pessoas já estão um pouco mais solícitas e até um pouco mais cordiais nessa parte. Problemas burocráticos com documentos que extraviam, que perdem, que se desorganizam e problema que culpam o correio, culpam outros e nunca atribuem, né, as suas obrigações perante a isso. Então ali foi, a gente não é simples um serviço que é uma forma de bolo, mas às vezes cada situação a gente tem que tratar com carinho mais e com um olhar mais individual. Então, enfim, por que a gente resolveu falar agora do Comites e até se abrir um pouco para entender e apoiar um pouco essa questão? Já adianto de antemão, tá? A Ferrari Cidadania não está formando nenhuma chapa. Nós não pretendemos formar chapa, nem nunca tivemos essa intenção. Não seremos membros de nenhuma chapa, ninguém da Ferrari Cidadania Italiana vai compor qualquer chapa. Nós estamos apoiando uma eleição para que efetivamente as pessoas participem como uma atribuição moral com a sua pátria. Então, assim, não queremos fazer, não é campanha que nós estamos fazendo para qualquer um. Nós queremos simplesmente conscientizar as pessoas da importância de elas elegerem pessoas que vão representar os seus interesses.
Então, isso é o nosso objetivo aqui, que os interesses dessas pessoas a gente sabe que são os mesmos que os nossos. Porque engana-se a pessoa que acha que se o consulado funcionar bem, a gente não vai existir. É ao contrário. Se o consulado funcionar bem, a gente vai existir muito melhor também. Por quê? Porque vai se tirar todos esses problemas, entraves que tem no meio e a gente vai conseguir produzir o nosso trabalho de forma mais efetiva. Porque aquela pessoa que nos contrata é aquela pessoa que não quer resolver os seus trâmites, né? Enfim, não é simplesmente porque o consulado não atende efetivamente, mas é aquela pessoa que quer alguém para resolver o seu problema. Então, enfim, dentro do nosso objetivo, eu acredito que se nós prestarmos atenção em propostas, em pessoas, né, que estão aí se candidatando, que vão formar essas chapas, e decidirmos por aqueles que realmente têm interesses mais palpáveis e não tão longes como, às vezes, existem propostas nesse âmbito de mudança de lei, gente. Isso não vai acontecer, né? Então, a gente tem que pensar em propostas que são mais próximas da gente e mais fáceis de serem realizadas e solucionadas. E, para a gente começar aqui a falar, para te dar a palavra, obviamente, né, que só introduzir para falar um pouco da nossa história, antes de até de falar dos comités, Daniel, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre a presença italiana aqui no Brasil e a diferença entre italiano, ítalo-brasileiro, oriundo, cidadão italiano, italiano nato, que as pessoas fazem uma extrema confusão aí desses nomes. Bom, boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade de estar no canal de vocês para poder falar desse momento que é importante para a comunidade, que é o momento de ter uma participação política com pessoas que são da comunidade, né? Porque normalmente o cidadão italiano ele lembra muito quando eu recebo da Itália um negocinho para votar para prefeito, eu recebo para votar para deputado, mas algo tão longe, tão distante. A eleição do comités, embora a maioria das pessoas se pergunte o que é o comités, né? O que faz o comités, e nós vamos tentar falar sobre isso nessa live, né? O momento da eleição do comités eu acho que é um momento especial, porque é um momento em que a comunidade vota na comunidade, pessoas da própria comunidade. E até as próprias pessoas, os próprios eleitores, poderiam ser candidatos, né? Então eu acho que um momento de participação comunitária interessante, né? Então, para falar assim, sobre esses termos, que eu acho que é importante, né? Porque as pessoas acabam usando uns termos que às vezes não são exatamente sinônimos ou de uma forma equivocada, né? Então, primeiro de tudo quando nós falamos em italiano, nós falamos da pessoa que é cidadã italiana, né? Isso independentemente de onde ele nasceu. Ele pode ter nascido em Roma, pode ter nascido em Nova York, em Piracicaba ou em Joanesburgo. Se ele é um cidadão italiano, ele é um italiano, né? Então, no Brasil, nós temos hoje cerca, né, de cidadãos italianos, cerca de 640 mil. Tá? Muita gente. 640 mil, é muita gente mesmo, né? Muita gente. Então, nós estamos falando de pessoas que são titulares da cidadania italiana, né? O ítalo-brasileiro, muita gente pensa, né? Eu vou fazer a cidadania e vou me tornar ítalo-brasileiro. Não, o ítalo-brasileiro é toda pessoa que é um brasileiro que tem origem italiana. Independentemente se ele tem ou não tem a cidadania italiana, se ele fez o pedido, se ele não fez o pedido, como é que isso pode ser encarado. Ele é um ítalo-brasileiro. Para ser ítalo-brasileiro, basta ter um ascendente que seja italiano e você é considerado um ítalo-brasileiro. E oriundo também. Oriundo é aquela pessoa que tem oriundo, ou seja, tem origens de um cidadão italiano, e no plural oriundi, né? Porque eu já vi gente, eu sou um oriundi. Não, você é um oriundo, né? E aí, se são mais de um, é oriundi, né? São duas mulheres, oriunde, né? Enfim, aí vai a regra da língua italiana. E o italiano nato também as pessoas usam com muita, como eu posso dizer, de uma forma errada, né? É muito comum ver. Ser italiano nato não significa ter nascido na Itália, tá? Italiano nato é aquela pessoa que nasceu italiana,
Ou seja, ela é italiana desde que nasceu. Então, ela é um italiano nato. A mesma coisa brasileiro. O brasileiro nato, ele não precisa ter nascido no Brasil. Ele tem que ter nascido brasileiro, né? Então, o italiano nato, eu sou italiano nato, todo mundo que é descendente de italiano obteve, perdão, a cidadania por descendência, ele é um italiano nato. Né? Eu brinco, e quando eu falo, quero me referir a italianos que nasceram na Itália, cresceram na Itália, tiveram a educação formal na Itália, e normalmente saíram da Itália já adultos, eu costumo brincar que são italianos DOC. Né? Uma brincadeira com a questão do vinho de origem, né? Ou seja, denominação de origem controlada. É um jeito de falar desse italiano que é um italiano que nasceu e cresceu na Itália. Porque, queiramos ou não, existe uma diferença de perspectiva de mundo, de visão das coisas, quando a pessoa, um italo-brasileiro como eu, como você, então nós temos uma perspectiva com relação a ser italiano, né? A Itália é diferente de uma pessoa que nasceu e cresceu na Itália, que veio conhecer esse mundo da imigração já adulta, né? Então, eu faço essa brincadeira, chamo de italiano DOC. Nem todo mundo acha engraçado, etc., porque eles não são só eles, os italianos natos, tá? Nós também somos. Então, para clarear. E com relação à eleição do Comites, são os cidadãos italianos, sejam eles nascidos onde forem, que são residentes no Brasil e são regularmente inscritos, e algo que a gente provavelmente vai falar mais adiante com relação a quem pode votar, quem pode ser candidato, etc. Então, essa é basicamente a introdução sobre quem são esses italianos, a quantidade deles. Então, para que as pessoas saibam, para ter uma ideia um pouco mais precisa, esse é um número mais atualizado que eu acredito que exista, que são de 641 mil cidadãos italianos residentes no Brasil, divididos em 264 mil na circunscrição de São Paulo, 116 mil na circunscrição de Curitiba, que é o Paraná e Santa Catarina, 97 mil no Rio Grande do Sul, 88 mil no Rio de Janeiro e Espírito Santo, 36 mil em Minas Gerais, 20.600 no Nordeste e 18.500 no Distrito Federal, Amazonas, Pará, região Norte. Tá? Só para as pessoas terem um pouco a ideia de como isso se distribui no Brasil. Tá? Então, são dados atuais. Não são esses números que foram usados para fazer alguns cálculos relacionados à eleição do Comites, especificamente. Os números usados são um pouco mais menores do que esses, tá? Por isso mesmo que, num primeiro momento, se teve uma dúvida se Curitiba teria 100 mil ou mais, porque aí passa a ser de uma outra categoria, né, de o Comites com mais membros, mas Curitiba ainda ficou com um pouco menos de 100 mil, então ainda permanece um Comites de 12 conselheiros, não de 18, como é o caso de São Paulo. Isso era uma dúvida que muita gente tem, né? Quantos conselheiros, né? Representa cada jurisdição e por que esse, né? Por que esse número? Então tá bem explicado. E afinal, o que é o Comites, Daniel? O que representa? O que vocês fazem, né? Como conselheiros e qual que é o papel de vocês nessa intermediação e nessa articulação aí com o consulado, né, e a autoridade italiana? Então, os comites, né, ou seja, cada circunscrição consular que tenha mais de 3 mil residentes pode ter um comites, né? Então, no Brasil, nós temos 7 circunscrições consulares, ou seja, 7 jurisdições, digamos assim, né, de 7 consulados: São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife e Brasília, né? Espero não ter esquecido nenhum. Não, isso aí. Então, são 7. Então, cada circunscrição tem. Isso não é só no Brasil. Existe comites em Buenos Aires, comites em Londres, em Madrid. Agora vai ter comites em Lisboa, por exemplo. Antes não tinha, agora vai ser a primeira vez. Enfim, tem comites em tudo. Tem comites em Tel Aviv, tem comites em Tóquio, né? Então, ou seja, isso tem no mundo inteiro. A palavra a gente fala, né? Porque muita gente fala os comitês, né?
porque acaba coincidindo com uma palavra em português, né? Não, uma palavra em francês, mas que foi aportuguesada. Em italiano se diz comitato, né? O comitê em italiano é Comitato degli Italiani Residenti all'Estero, né? Então, Comitato Italiani Estero, de exterior. Então, é comites, né? E aí, algumas pessoas pronunciam comites, a maioria pronuncia comites. Já vi pessoas até mais antigas falam comites, né? Mas, normalmente, as pessoas pronunciam comites. Não tem bem um certo ou um errado, mas só para as pessoas entenderem. É um comitê de italianos residentes no exterior, no caso, naquela circunscrição. E para que ele serve? Por que ele foi criado? Ele foi criado para ser um conselho de cidadãos eleitos, né, voluntário, não remunerado. Ninguém no Comites recebe remuneração nenhuma, é tudo voluntário. Todo o tempo que você dá ao Comites é um tempo que você dá voluntariamente, tá? Que seria o seguinte: o Comites ele deve, né, tentar ser uma instância em que a comunidade expressa suas necessidades, seus problemas, né? E o Comites delibera nesse conselho, porque o Comites é um conselho, né? Então ele delibera sobre um problema que é trazido para o conselho, tá? As reuniões dos Comites são públicas, né? Então qualquer pessoa pode participar, embora seja difícil fazer com que as pessoas participem, tá? E o Comites ele teria um papel de fazer algum tipo de interlocução com o consulado. Só que isso nem sempre ocorre da melhor forma possível, porque isso depende de uma série de fatores, né? Depende do cônsul em questão. Alguns cônsules são mais abertos, outros são mais fechados. E na legislação não existe uma obrigação do consulado de dar satisfação, né? Ou seja, o consulado... existe um problema, eu diria, genético na formação dos comites, porque os comites têm essa função, mas ao mesmo tempo não existe uma obrigatoriedade legal de que os comites sejam ouvidos em tudo. Então, essa propensão para ouvir os comites é muito variada em cada local, em cada momento. Então, isso depende muito. Então, eu já, em alguns momentos, já reclamei, né? Já fiz isso e, infelizmente, só veio piorando de um tempo para cá, né? Porque normalmente... Você diz assim, que vem piorando o que, Daniel? Essa relação da tua reclamação com o consulado, ou a forma que eles absorvem essa reclamação? Então, eu, particularmente, nesses 6 anos e meio de Comites, que é o Comites atual, que ele, em tese, seria um Comites 2015 e 2020. Mas aí, devido a várias coisas, foi adiada a eleição, então nós vamos ter um mandato de 6 anos e meio. Eu não posso reclamar nem do cônsul, do primeiro cônsul que ficou um tempo, depois um cônsul que ficou mais tempo, e agora uma cônsul mulher que assumiu recentemente. Todos eles foram muito abertos comigo. Não tenho, não posso reclamar. Tudo que eu tentei pedir, tudo que eu tentei solicitar, a intervenção, de alguma forma, dentro do possível, porque realmente algumas vezes é uma coisa meio complicada, porque muitas vezes a pessoa vem reclamar para você de um jeito, e aí depois, quando você vai ver, não foi bem aquilo, né? Então você tem que saber isso dosar. Isso é muito comum, né? Muito comum. É muito comum. Quando a gente recebe a reclamação das pessoas, até dos italianos que às vezes tem algum entrave com o consulado, é sempre difícil de a gente absorver de antemão e já levar isso, né, escrever ou argumentar de alguma forma, porque às vezes não é bem realmente aquilo. Então a gente faz diversas vezes a mesma pergunta, num serviço meio de psicologia, para entender se realmente foi aquilo, para depois reportar, porque nem sempre é aquilo. Não, isso acontece muito. Eles estão implicando comigo por causa disso. Sim. Aí você tenta entrar em contato, assim, não, pera lá, eu pedi isso. Isso é uma das coisas. Isso não é só aquilo que está faltando para resolver, né? São vários problemas antes que a pessoa omitiu, né? Sim. Porque ela pegou aquela parte que ela achou mais sem nexo e aí ela quer fazer essa reclamação.
Então, Sim. é difícil. Isso é bem comum. Eu tive uma experiência pessoal bastante tranquila com os cônsules, todos os três. Então, ok. Só que, assim, anualmente, o embaixador tem que chamar uma reunião, que agora vai ser, inclusive, no dia 29. Uhum. E antigamente essa reunião era feita presencialmente. Só que, assim, são todos os membros dos comitês, são 7. Depois são 3 conselheiros do TDE, que a gente pode falar do TDE mais para frente. São 3, já são 10 pessoas. Aí você soma mais 7 cônsules, já são 17 pessoas. Aí tem o embaixador, são 18. Aí mais fulano, cicrano, beltrano, já dá umas 20 e poucas pessoas para falar numa reunião. E o que acontece? Acontece que você acaba tendo pouco tempo para falar e você tem que resumir problemas de um ano inteiro numa reunião em que você tem pouco tempo. E por que eu digo que vem piorando? Porque desde o momento da pandemia, essas reuniões passaram a ser online. Aí, reunião online, todo mundo já deve ter sabido. Com essa italianada não deve dar muito certo. Não, online não é a mesma coisa que presencial. Não é. É uma outra vivência, um outro... Então, por exemplo, da última reunião eu nem disse nada. Falei, tá bom, não vou gastar meu latim, não tenho o que dizer. Mesmo porque Sim. o embaixador atualmente é um embaixador que não é propenso a ouvir. Ele é propenso a falar. Então, eu não posso nem dizer nada, porque eu não fiz nenhuma solicitação a ele diretamente. Então, se ele me atendeu, eu não posso nem dizer porque eu não fiz. Mas, assim, não me parece que seja uma coisa, né? Então, assim, muitas vezes você tem que levar isso com diplomacia. Mas o Cometes, em geral, ele é esse conselho, que o ideal é que todos esses membros do Cometes participem, todos os conselheiros participem, cada um tentando trazer as suas vivências, as suas ideias, suas reclamações, suas situações, para que o Cometes possa funcionar. Na prática, qual é o problema com relação aos Cometes? Que depois as pessoas começam e depois elas começam a desaparecer. As pessoas acabam indo, quando muito, participando das reuniões. Então, fica muito difícil o Cometes fazer coisas efetivas, sendo que é um voluntariado, quando o resto das pessoas não ajudam, né? Não participam. Né? Então, fica muito difícil. Né? Então, por exemplo, eu cito um caso, sempre quando as pessoas, a gente conversa um pouco disso. Então, eu tinha no meu Cometes uma conselheira, que inclusive ela teve que sair porque ela voltou para a Itália, e aí ela dizia assim, poxa, por que a gente não faz um jornalzinho que nem o Cometes de São Paulo faz? Falei, não tem problema, nós fazemos, você começa quando? Exatamente. Ideias todo mundo tem. Botar a mão na massa, né? Ué, aí que realmente, eu disse para ela, faz o jornalzinho. Ideia, maravilhosa. Monta, eu peço para eles a diagramação e tal, você vai alimentando as notícias, porque o jornalzinho do Come São Paulo é um clipping mais do que um jornal, né? Então você vai montando as notícias e a gente todo mês também dispara o jornalzinho. Não tem problema nenhum. Sim, só que você tem que fazer, porque eu infelizmente não tenho como fazer sozinho, né? E tantas outras coisas, né? Então, assim, os comitês têm que ter colaboração. A gente espera que os próximos comitês tenham pessoas mais participativas. Isso é uma reclamação de todos os presidentes de comitês, não é só minha. Tá? Sim, então, imagino, né? Isso é meio, quando é voluntariado, geralmente, né? E existe uma eleição para eleger esses voluntariados, sempre próximo das eleições há toda aquela movimentação, né? A gente sente isso porque, como a gente está há muito tempo no mercado, toda vez perto das eleições, a gente foi procurada por diversas pessoas que estavam querendo montar chapa e compor os seus membros. E a gente nunca abriu para isso, porque a gente sabia que na prática ali a gente ia só perder o nosso tempo ali e depois a coisa não ia andar para frente, né? Mas quando se vê que os problemas eles estão cada vez maiores e que se a gente não nos dermos as mãos nesses momentos, a coisa nunca realmente vai para frente. Então a gente tem que ter esperança aí de que, né, essa ajuda, essa contribuição, essa troca, ela pode resultar, sim, em coisas boas, né? Eu acrescentaria, se você me permite, que é o seguinte, né? Muitas pessoas falam, mas eu não vou votar, eu não vou, isso não serve para nada. A questão é que, em política, e o Cometes, ele é um órgão político? Ele não é um órgão político, mas a forma de chegar nele, ela é política. Por quê? Porque é através de eleições, é através de conseguir votos. Então, isso é um exercício político. É uma política, né? Exato.
Então, em política não tem vácuo. Então, se você falar, eu não vou votar porque isso não faz diferença, alguém vai estar lá eleito, independentemente de qualquer coisa. Então, a sua obrigação cívica é você tentar escolher alguém que minimamente você considere que merece, né, essa confiança de estar aí. Né? Então, obviamente que cada um tem uma abordagem, um approach, né, com relação ao Comets. Eu, particularmente, aí eu falo um depoimento meu pessoal, né, sobre como eu vejo que o Comets ele não é para fazer, como é que fala? High Society, ou Jet Set, ou Salotto, como se diz em italiano, para comes e bebes que os consulados arranjam, né? Porque para muitos acaba sendo isso. Sim. Né? O Comets é uma forma de você ser convidado para uma mostra. Agora, com a pandemia, diminuiu muito, né? Mas isso no passado foi muito comum. Então, vai chegar uma manifestação cultural, não sei o quê. Então, por ser do Comets, você é convidado. Então, você vai lá, você participa. Acaba sendo uma forma de ter uma participação social. Que não estou dizendo que ela não tem que acontecer, não é isso. Sim. Não, ela tem que acontecer, mas ela deve ser em paralelo a isso também, né? Para mim, o Comets é brigar pelas situações que eu considero que são equivocadas, que os consulados colocam, obstáculos, etc., que eu sempre que eu posso, eu reclamo, eu tento me expressar com relação a isso. Então, para mim, o Comets é válido. Você me pergunta, por que eu me candidato? Ou por que eu me envolvo? Porque eu estou envolvido não é só na minha candidatura ou nem na minha circunscrição. Eu estou envolvido com vários. Né? Por que você se envolve? Eu me envolvo porque eu acho que as pessoas precisam dessa voz. Sim. Porque eu sou bonzinho, não sei. É porque eu gosto também, eu gosto da briga. Então não é que uma coisa. Isso me dá prazer ter a briga, ir atrás, mas me dá muita dor de cabeça, né? Então, isso tira um pouco do nosso tempo, tempo de família, tira a tua etc. vida, né? Você deixa a tua família, você deixa as tuas coisas em prol de uma causa que você, né, não é nem o teu sustento, né? Ainda nós, como empresa, eu posso dizer, a Ferrari Cidadania é o nosso sustento, é uma empresa, ela é constituída, né, como uma empresa, a gente tem empregadores, a gente emprega, é o sustento de muita gente aí que está conosco, enfim, né? É um outro tipo de atividade, já que não é a sua, né? Você Sim, é um exato. voluntário nessa coisa toda. Eu, particularmente, muitas pessoas me falam, por que você não se mete? Por que você não vai falar, vai fazer algo com cidadania, etc. E que eu não vejo nenhum problema, né? Muitas pessoas, inclusive, vou até te dizer, as pessoas nesse mundo dos comedies, já sofri várias críticas, porque, você colocou na chapa não sei onde uma pessoa que mexe com cidadania. Eu falei, e daí? Uma pessoa não é cidadão, isso ela não é importante você falar, Daniel. Isso é muito importante então, assim, você falar. Porque você colocou, assim, olha, por isso que eu nunca quis ter uma participação do ponto de vista de ganho financeiro com isso. Uhum. Porque como eu também me vejo como ator político, eu falei, bom, eu quero me manter afastado porque eu posso ter isenção para falar de todas essas coisas. Ninguém vai me dizer, você está falando isso porque você ganha dinheiro com seus clientes. Né? Então não é o meu caso. Mas eu nunca vi nenhum problema em que as pessoas possam ganhar dinheiro com coisas relacionadas ao mundo da cidadania italiana, dos consulados italianos. Por quê? Porque é uma lei da economia que ela como é que se diz? Inevitável. Porque existe um serviço, vai ter alguém que presta. Existe uma demanda, vai ter alguém que vai prestar aquele serviço. E isso não tem nada de errado nisso. Ninguém né? Eu acho que eu sei disso, porque, enfim, nós já conversamos, etc. E muita gente vê isso como se fosse alguma coisa feita... porque é um serviço gratuito, ela está ganhando por um serviço gratuito, mas tem um monte de coisa que é gratuita na vida
mas por algum motivo alguém quer pagar para que a pessoa faça por ela. Exato, Isso não é, exato. isso É não é aquela nenhum coisa do demérito. ganha-tempo, né? Aqui no Brasil mesmo, nós somos um povo que somos muito acostumados, né, a contratar serviço para resolver os nossos trâmites, as práticas, né? Então, para trabalhar com isso, com a cidadania italiana e até a intermediação com os consulados italianos, é a mesma coisa, é a mesma coisa. E outra, a pessoa ela tem a livre decisão de nos contratar ou não, né? Ninguém põe ali uma arma na cabeça e fala assim, ó, você tem que me contratar, senão você não vai conseguir o passaporte. Até muito contrário, a gente nunca fez esse tipo de afirmação e nem de estratégia como um marketing, de angariar clientes ou de fazer com que a pessoa feche o acordo conosco. A gente nunca utilizou dessas falsetas para vender os nossos serviços. Porque a gente sempre foi muito claro em dizer que nós não temos nenhum vínculo com o consulado italiano, inclusive consta em cláusula de contrato nosso, todos os nossos serviços, que é importante a pessoa não mencionar quando vai ao consulado, entregar documentos, ou até para entregar, quando é convocado, né, para o reconhecimento da sua cidadania italiana, para ela não mencionar que ela contratou um terceiro. Porque se ela fizer isso, ela pode ser prejudicada. Então, veja bem, a gente tem que colocar isso em cláusula, a gente tem que falar para as pessoas, tá? Isso é uma coisa que é contrária a gente, porque você pensa, ele está contratando um serviço que eu tenho que dizer para ele que ele não pode falar que ele contratou. Então, assim, é muito ruim isso pra gente, né? E isso também, Daniel, se criou do consulado. O consulado italiano, como, né, os próprios funcionários do consulado. Você já trabalhou no consulado, né? O Daniel já trabalhou em 2 consulados, para quem não sabe. Trabalhou no consulado de Recife e no de São Paulo. Você deve saber como as pessoas agem, né, com esse tipo de trabalho de terceiro. A gente não entende muito bem qual que é o sentimento dessas pessoas com a gente. E o porquê que elas por que elas preferem não receber um processo redondinho, bonitinho, uma pessoa que chega lá orientada, uma pessoa que chega esclarecida do que ela foi fazer, né, os documentos completos, enfim, do que ficar indo o cidadão lá e ela ainda ter mais trabalho com ele, porque ela vai ter que instruir, ela vai ter que falar, e no fim o cara vai sair de lá e ainda não vai conseguir fazer, porque no site ele não entendeu. Então, enfim, isso é uma luta nossa, né? E para nós empresários é terrível. É um problema de mentalidade. De qualquer maneira, enfim, eu já disse isso, por exemplo, com essa questão de não poder ter um procurador, que isso, na minha opinião, é contra a própria lei italiana, porque a lei italiana prevê a procuração para serviços. Não, isso está no Código Civil. A procuração é legal. Exato, Então, e o consulado não exerce isso. Eles não atribuem. Né? A pessoa pode estar morrendo que ela não pode ter um procurador lá representando ela. E, enfim, isso é uma questão de mentalidade. Eu entendo também que por um outro lado, assim, vendo do outro lado, é que existiram muitos abusos, muitas situações fraudulentas, etc. Então, isso criou uma situação um pouco complicada de gerir, né? de gerenciar. Mas, de qualquer maneira, falando de forma geral, eu não condeno absolutamente quem trabalha com isso. Então, existe o presidente de Comex cuja atividade é ligada à cidadania. Eu não vejo problema em si. Tá? Não, eu acho até ótimo, né? Porque isso é bom, ter uma representatividade de uma pessoa. Porque, querendo ou não, Daniel, a gente tem um volume, tá, de pessoas enormes que nos contatam e reportam o dia a dia. Às vezes a gente tem até mais conhecimento do dia a dia dessas pessoas e dos problemas que elas enfrentam e até das coisas boas também que elas enfrentam, mais do que essas pessoas que não têm né, que estão ali representando, mas não têm esse feedback aí diário, né? E nós temos, a gente, por exemplo, tem pessoas que vão nos consulados de Curitiba e no consulado de São Paulo todos os dias. Eu tenho clientes todos os dias que vão lá fazer alguma prática. Então, enfim, todas essas pessoas saem de lá e nos dão o retorno delas. Então, enfim, a gente está muito presente, a gente está muito por dentro disso tudo. Nós somos, às vezes, os primeiros a saber. Para você ter ideia, quando o consulado italiano fechou reabriu o atendimento de novo para emissão dos passaportes, o que eles fizeram? Eles pegaram as pessoas que estavam agendadas anterior à pandemia, né, e começaram a distribuir em listas para os consulados honorários.
Só que esses consulados honorários nem sabiam que o consulado iria distribuir essas listas. E quando a gente viu isso, eles botaram no site, não sei como que fizeram, mas não informaram as pessoas. E a gente já olhou aquilo e ligou para os consulados, para os honorários imediatamente. E a fulana, pois então, você vai receber uma lista, como é que vai se proceder isso? Não estou sabendo. Não, mas não estou sabendo. E isso foi mais de semana, sem a pessoa receber a orientação. Ou seja, eu soube antes dela. Então, enfim, isso é muito, muito comum. São essas situações que o Comitês deveria, de alguma forma, poder intermediar, intervir, verificar. Então, eu acho que é uma coisa essencial que o Comitê se envolva nisso também, né? Com relação a essa questão, nós montamos já um movimento, vamos nos apresentar em vários comitês na eleição, depois mais para frente a gente vai falar sobre isso. E o ponto principal, né, a nossa diretriz principal são os serviços consulares. Porque Sim. É disso que as pessoas precisam. As pessoas precisam tratar os serviços consulares. Uhum. Né? Isso eu até ia te perguntar, né? O Comitês, ele não está para tratar coisas de alta complexidade da sociedade, ou seja, né, de questões que estão muito além do que o Comitês pode fazer. Sim, então, o que eu falei no início. Né? Exatamente. O Comitês é para falar das situações que afligem o connazionale, né? Que afligem a pessoa que é cidadã italiana no seu dia a dia. Né? Sim. Então, é isso que eu pretendi e creio que eu consegui fazer nesses 6 anos e meio, obviamente dentro das coisas que estavam ao meu alcance. Por exemplo, nessa questão da pandemia, aqui no Nordeste, que tem uma quantidade muito grande de italianos DOC, né? Uhum. E que alguns precisavam votar, alguns não sei o quê, eu tentei intervir, mas existe um limite da situação, né? Não tinha muito mais o que fazer. De qualquer maneira, não sei qual é o seu próximo tópico, porque as pessoas estão perguntando muito, né? Como é que vota, como é que não sei Como é que vota? É isso que eu quero te perguntar. Eu até ia fazer uma pergunta referente a isso. É só, mais ou menos assim, quando vocês discutem as pautas, né? Quais são os... Você até meio que respondeu já que são os problemas entre os consulados, mas quais são as outras pautas também, Daniel, que vocês discutem nessas reuniões, né? Quais são os assuntos? É cultural? O que envolve também aí a participação, né, das decisões de vocês para intermediar? O Comitês, a partir de uma decisão do ano passado, uma mudança de interpretação da norma, os comitês vão poder ter poder fazer algumas manifestações culturais de informação com mais liberdade. Infelizmente, isso não foi possível ainda fazer na prática por causa da pandemia. Então, a gente espera que em 2022 as coisas estejam mais normalizadas e que isso possa vir. Então, isso vai ser objeto de deliberação e reunião. No mais, também, o Comitês tem muita coisa que é a sua própria existência, autorreferencial. São suas contas. Então, o aluguel está caro, ou isso, ou aquilo. Então, tem muita discussão também no debate com coisas do dia a dia. Né? Tá. Então, que não necessariamente tenham alguma significado prático para as pessoas, né? Mas o Comitês também tem uma existência legal, ele tem um CNPJ, então tem coisas relacionadas a isso que dão trabalho. Não é fácil. Vocês têm escritórios físicos, espaços que Sim, vocês todo trabalham? Comitês, ele precisa de um escritório físico, né? Ou seja, é uma obrigação legal ter um escritório físico, tá? Aí, como ele atende, etc., isso varia, tem casos especiais, e, enfim, isso depende de cada Comitês, mas em si o Comitês ele é um órgão aberto em que na reunião as pessoas podem ir, porque tem que ser feita aberta, né? Obviamente dentro da capacidade, agora com essa questão de Comitês de Covid, aí não sei como é que isso vai ser quando as coisas se normalizarem, mas sim, o Comitês tem uma sede, ele normalmente tem que ter um horário de funcionamento, tem que receber as pessoas, né? Dentro, obviamente, das possibilidades. Hoje em dia, se faz muito por e-mail, né? Por via de redes sociais. Então, é dessa forma que ocorre.
Legal. O pessoal que está perguntando aqui, fazendo perguntas de outros, né, de outros assuntos, no final a gente abre aqui para o Daniel também responder algumas outras questões, mas agora é importante você falar para a gente, Daniel, como que faz para votar, né? Como que vai ser a participação, o que o italiano tem que fazer para se alistar, né, para poder votar. Então fala para a gente um pouco dessa questão aí. O primeiro de tudo, para votar, precisa ser cidadão italiano. Quem ainda não é cidadão italiano não pode votar, mesmo que Premissa já esteja na fila, básica. mesmo que já esteja na fila ou tenha vontade, né? Ou seja, Sim. as pessoas que não possuem a cidadania não podem votar. A pessoa tem que ser cidadão italiano já reconhecido e inscrito como eleitor, coisa que muita gente depois acaba vendo que ela não é, por qualquer problema, né? E aí, problemas que o Comites tem que também discutir, né? Essa questão do aire. Isso, e em dia com o seu registro, né? Isso é importante também. Porque o italiano, né, o residente aqui no Brasil, ele só quer saber, ele só quer o interesse dele quando ele vai buscar o reconhecimento da sua cidadania é só na obtenção do passaporte, né? E o passaporte é apenas um documento de viagem. Então as pessoas elas não incorporam, né, o que é ser um italiano, elas não têm essa noção, às vezes eu acho real, né, do que do que envolve justamente isso, e elas buscam só o passaporte, mas elas têm também as suas obrigações. Isso, né? Acontece muito, eu vi isso inúmeras vezes. Falei, você é italiano? Não, eu não sou italiano, só tenho o passaporte, mas não sou italiano, não é meu avô. Muitas pessoas... Sou italiano de segunda linha, né? Não, mas muitos. Às vezes, eu me lembro quando eu trabalhava no consulado de São Paulo, teve uma época que a gente ligava para as pessoas, olha, não sei o quê. Não, eu sou italiano? Não, eu só tenho passaporte. A pessoa falava assim, na maior convicção do mundo, né? E outros, às vezes, não sabiam nem que tinham... Não, eu me lembro uma vez que eu dei uma certidão para um primo meu, não sei o que ele fez. Mas ele outros... Mas isso aí é diariamente a gente tem desse. Diariamente, então, assim, né? tem esse lado. Então, de fato, a pessoa tem, como cidadã italiana, ela tem a obrigação de manter o seu cadastro atualizado. Então, tudo que ela faz no cartório, ela tem que fazer no consulado, né? Ou seja, então ela registrou um filho, registra no consulado. Casou, divorciou, né? Isso todo mundo deveria saber. Hoje em dia, com a internet sabe, né? E tal, as coisas estão melhorando um pouco, né? Mas, enfim, para votar, precisa ser cidadão italiano, precisa estar inscrito na lista de eleitores e, sobretudo, o que é mais importante falar desta eleição do Comites é que a pessoa precisa pedir para votar. Isso. Então, se ela ficar em casa esperando chegar o envelope para votar, ela não vai receber. Ela tem que fazer um pedido ativo, né, de votar. E como é que esse pedido pode ser feito? O pedido pode ser feito pelo FASTIT, que é esse sistema informático. Alguns chamam de fastidio, não de FASTIT, né? E que é meio complicado. Então, quem consegue fazer pelo FASTIT, ou FASTIT, como se quiser chamar, pode fazer por ele. Embora, se a pessoa não tem o tal do SPID, que é toda uma outra história, né? Ela tem que fazer da forma tradicional. Ela tem que imprimir um formulário, preencher, assinar, escanear o documento de identidade, e aí ela tem que alimentar isso no FASTIT para que ela possa votar. Tá? Sim. Então, essa é a forma, digamos, que os consulados chamam de preferencial, é fazer pelo FASTIT. O FASTIT é o mesmo sistema, né? Para aqueles que já utilizaram para fazer a sua inscrição, é o mesmo sistema, é um sistema único para fazer, né? Quando você vai fazer a tua inscrição, atualizar o teu endereço, é esse mesmo sistema. É só pra... Exatamente. Eu recomendo assim, se você nunca usou o FASTIT para nada, eu não sei se vale a pena você tentar começar agora. Não, mas vale, porque no final eu vou dar um recado. Então pode ser que vale a pena, aí tá? No final eu dou um recado. Eu tenho uma saída. Joia, fique aqui com a gente até o final que eu tenho uma saída. Joia. Tem a forma por e-mail, ou seja, você imprime o formulário, escaneia e manda para o consulado no e-mail. Normalmente na página do consulado vai ter o e-mail lá específico para isso. Porém, o único consulado que não quer isso é o consulado de São Paulo. E o que tem o maior número de pessoas, né? O consulado de São Paulo não quer receber por e-mail.
tá? Não, porque se uma pessoa não conseguiria, talvez, atender a demanda, né? Então, no fim, eles iam Exatamente. acabar comendo bola ali e um monte de gente não ia conseguir votar em função da não eficiência Exatamente. ali do atendimento, né? Existe a forma tradicional, super tradicional, que é pegar o formulário, imprimir, assinar, pegar o seu documento de identidade, assinatura igual do documento de identidade, é importante lembrar, colocar dentro do envelope, aí colocar o endereço do consulado na parte de fora do envelope e ir no correio e fazer pelo Postar. correio. Então, Postar são pelo três correio. formas, né? Aqui o Daniel elencou três formas de você fazer: pelo Fast, por correio e por e-mail. Então, não tem desculpa. Não tem desculpa. Ninguém tem desculpa aí para não participar. E depois ainda vou dar mais um negocinho lá no final, que daí não vai ter desculpa mesmo para quem está achando que é muito burocrático. Realmente é burocrático, né? Quando eles instituíram aí de fazer eletrônico e a gente começou a acessar o Fast e viu que ia ser uma coisa meio complicada, falei, ih, o pessoal não vai querer. Já não queriam antes, já não participavam efetivamente antes. Agora, com esse sistema mesmo, estão colocando todo mundo para correr. Mas aí, depois que a gente viu que eles foram atualizando e colocando ainda as formas antigas, então, assim, dá para três formas aí. A única coisa é que são dois procedimentos, né, Daniel? E é isso que agora você pode falar também, do que vem depois de você dizer que você quer participar. Aí, quando você manda esse pedido para o consulado vai te colocar numa uma lista separada e no momento em que chegar o momento de o consulado vai ter que ver as listas que foram aceitas, listas eu digo chapa, perdão, né? Vou usar a Chapa, né? palavra chapa para as pessoas entenderem. Uhum. Mais fácil, não confunde lista disso ou lista daquilo. As chapas são os grupos que se uniram para formar uma chapa e concorrer ao Comites. Então, as chapas têm um registro, né? Tem o momento do registro, é do dia 23 ao dia 3 de outubro. As chapas estão já em fase final, né? Uhum. Então, esse tem o registro da chapa. As chapas que forem admitidas para a eleição constarão da cédula, né? Ou seja, a pessoa vai receber em casa uma cédula. Isso tem que ser Tá. produzido, impresso numa gráfica, tem que ser feito os envelopes, as etiquetas, etc. e tal. Uhum. Então, a pessoa vai receber em casa, eu acredito, estimo aí entre o dia 10 e o dia 20 de novembro, ela vai receber um envelope em casa com a cédula e todas as instruções para votar, né? Aí ela vai Sim. ter que devolver para o correio esse envelope para votar. Só que isso tem que ser feito muito rapidamente, porque senão o teu voto não chega a tempo no consulado. Então, assim que receber, vota e já põe no manda. correio imediatamente para não perder o prazo de chegada disso no correio, né? Então, na verdade, esse momento vai ser ali início de dezembro, né? Final de novembro, início de dezembro, é que as pessoas efetivamente vão dar o seu voto, né? Elas vão escolher, né, o seu voto. Até então, é a organização aí, são as pessoas que estão se alistando aí para poder participar com o voto. Então, não sei se ficou compreendido aí, são duas etapas até final de outubro, né? Sim. O pessoal tem A aí para pessoa, a participar. opção de voto chama opção inversa, né? A opção de ser eleitor nesta eleição tem que ser exercitada até o dia 3 de novembro, tá? Então, as pessoas têm tempo ainda, mas é bom não deixar para a última hora, né? Então, já podem ser. Tem, inclusive, o Diego colocou aqui que alguns consulados aceitam pessoalmente isso. Normalmente o consulado aceita de quem já vai fazer alguma coisa lá. Então, eu vou fazer alguma coisa no consulado, já levo a mim e deixo lá. Os consulados têm aceitado. Agora, ir ao consulado só para deixar isso é mais difícil, porque tem toda uma questão de ser difícil entrar, etc. E os consulados não estão predispondo uma urna, um local para você jogar lá dentro pessoalmente, tá? Não, então... e o consulado também não está aberto assim, né, Daniel, para atender as pessoas, né? Eles estão atendendo só aqueles que têm agendamento, que já têm as suas atividades, né? Alguma coisa lá para resolver. Justamente em função da pandemia, já distribuíram muita gente, por exemplo, Curitiba, né? É um consulado que já distribuiu os atendimentos nos honorários. Então, não adianta bater lá, porque você vai se frustrar, e não é esse o objetivo. Faça com os outros procedimentos. Exato.
Bom, e como que é feito depois a apuração desses votos, Daniel? Como que... Primeiro, acho que vamos falar das chapas, né? É quem pode participar dessas chapas? Qualquer pessoa pode se candidatar? Com quem que conversa? Por exemplo, eu tenho intenção de ser um representante do Comites. Com quem que eu falo? Então, em tese, qualquer cidadão pode ser candidato ao Comites. A questão é que, para ser candidato, ele tem que fazer parte de uma lista cívica, que é o que nós chamamos de chapa. Na Itália, para concorrer à eleição, isso não é só a eleição do Comites, é eleição qualquer. A pessoa não precisa ser filiada a partido político. Né? As pessoas... Tá. A gente tem que sair um pouco da mentalidade brasileira, porque senão isso causa uma série de confusões, né? Então, para ser candidato a cargo eletivo, não é necessário ser filiado a partido. Porém, você tem que ser parte de uma lista cívica. E essa lista cívica, no caso do Comites, ela tem um número mínimo de membros e um número máximo de membros para fazer parte da lista cívica. No caso de 6 Comites do Brasil, a lista tem que ter no mínimo 12 e no máximo 16 candidatos. E em São Paulo, que é o maior de todos, como é um Comites com mais membros, a lista tem que ter no mínimo 18 e no máximo 22 candidatos. Tá? Então, você obrigatoriamente, individualmente, tem que fazer parte de uma lista. Né? E para que essa lista possa se apresentar, ela tem uma série de burocracias que são horríveis. Não é fácil. Né? É uma coisa bastante trabalhosa. Se você conseguir registrar a lista, aí esses candidatos que estão na sua lista vão ser também candidatos, vão aparecer para que sejam votados, né? Mas quem se interessa a fazer parte de uma lista tem que procurar grupos. Ela tem que tentar ver na comunidade esses grupos, ou ela formar um grupo dela mesma. Mas eu já aviso, não é fácil, porque além de você ter que ter pelo menos outras 11 pessoas, depois tem uma série de exigências que não são fáceis de atingir, né? De atingir, exatamente. Perfeito, perfeito. E a apuração dos votos, como que é feito? Então, depois que as pessoas votarem, as pessoas pedem para votar, elas são colocadas numa lista de eleitores, elas vão receber em casa os envelopes, vão votar, vão devolver. Esses envelopes vão ter que chegar ao consulado até o dia 3 de dezembro. E aí, no dia seguinte da eleição, se abre o sédio eleitoral, né? Se abre a sessão eleitoral. E ali se vão contar os votos. E como é que é feito o voto? O voto é um voto puramente proporcional, ou seja, a apuração é proporcional por lista, tá? Por chapa. Então, nós supomos que em determinada circunscrição existam 3 chapas, né? Primeiro de tudo, se verificam os votos de cada chapa, né? Aí vão ter quantas pessoas votaram, quantos são os votos válidos e quanto cada chapa vai obter de votos. Então, as chapas vão obter o número de cadeiras, né, de conselheiros no Comites, de acordo proporcional com a sua votação. Então, por exemplo, se uma chapa ela atinge 50% dos votos válidos, ela obtém 50% das cadeiras. Tá? E aí, essas cadeiras são distribuídas entre os candidatos daquela lista de acordo com a votação individual deles. Por quê? Porque na eleição, na cédula, você vota na lista e você pode votar em até 4 candidatos individuais. No caso de São Paulo, até 6. Tá? Dos 6 comitês é até 4 e só no caso de São Paulo até 6. São 6. Então a pessoa pode votar no Rossi, sei lá, Moretti, Martini e etc. Então ele vai votar em 6 pessoas no caso de São Paulo e em 4 no caso de todos os outros. Os outros. Né? E aí esses votos, por isso que os votos individuais, quando eles são somados, eles dão muito mais do que o voto da lista. Porque o voto que foi para mim é o mesmo voto que foi para outra pessoa. Tá? Só que, para mim, ele conta individualmente.
E significa que na hora do cômputo final vão se somar os votos de cada pessoa, de cada candidato, e aí ele vai ser ordenado de acordo com sua quantidade de votos na lista. Se a lista conseguiu 6 conselheiros, serão os 6 mais bem votados. Se ela conseguiu 4, 4. Se ela conseguiu 1, vai ser o mais bem votado, né? Então, é uma distribuição proporcional entre as listas e depois proporcional entre os candidatos dentro da própria lista. Só é possível votar em candidatos da mesma lista. Tá? Não é porque eu posso votar em 4 candidatos. Eu voto um dessa, um dessa, um dessa. Não, aí você anulou o seu voto. Tá? Você tem que votar em 4 candidatos na mesma chapa. Na mesma chapa. E no caso de São Paulo, até 6 da mesma chapa. Se você fizer em chapas diferentes, você anula o seu voto. Então ficou bem entendido isso, né, pessoal? Acho que é bem importante essa informação do Daniel, porque, enfim, você não pode ficar escolhendo aleatoriamente. Você vai escolher primeiro uma chapa, né, que dentro dessa chapa esteja os candidatos mais de encontro aí com a tua vontade. Escolha 4 pessoas listadas ali, no caso de São Paulo são 6. Então, enfim, só não façam confusão para não anular o voto. Vocês já vão chegar até o final aí da etapa, que né, receber o acesso. A pessoa pode votar só na lista. Eu gostei dessa lista aqui, me identifiquei com essa lista, mas não tem nenhuma preferência entre os candidatos. Não tem problema, você vota só, faz um X no símbolo só da lista e tudo bem, a lista vai receber um voto. Ou, sabe, eu tenho aqui, nessa lista, eu gostei dessa lista, mas só conheço uma pessoa. Tudo bem, você vota só naquela pessoa. Você tem até 4, no caso de 6 das 6 circunscrições, né? Com exceção de São Paulo, que a pessoa tem até 6. Mas você pode votar em 1, 2, 3. Não tem mínimo, só tem máximo. Não tem mínimo. Tá? Perfeito. E o Arnon perguntou uma coisa, eu acho interessante para não esquecer, que existe a figura no Comites que se chama cooptado. Cooptato. Os cooptados são membros do Comites por nomeação, por nómina. Meu pai, esse Arnon. E aí... ele é seu pai? Meu pai já foi, inclusive, cooptado. Já foi cooptado. Arno Nardelli, tá certo. Obrigado pela pergunta. E o que eu pensei, será que é Arnon Nardelli? É Arno Nardelli. É Arno Nardelli. E os cooptados, eles são nomeados pelo conselho em votação, por maioria. E os cooptados são 1/3 da quantidade do comites pode ser cooptados, que são pessoas de origem italiana sem a cidadania, né? Ou seja, ou a cidadania não está reconhecida, ou ela perdeu, né? Então, as pessoas não podem ser, para ser cooptado, não pode ser cidadão italiano, tá? Tem que ser de origem italiana sem ser cidadão italiano. Então, hoje em dia, acaba sendo pessoas que estão na fila, ou pessoas que por algum motivo não querem pedir a cidadania. Então são essas pessoas que podem ser. Então no caso da maioria dos comités são 4 pessoas, né? No caso de São Paulo são 6, se eu não me engano na contagem, né? Então e depois, ou seja, na primeira assembleia, na prima seduta do comités, pode-se votar quem serão os cooptados. Aí vão ver os nomes que estão sugeridos ali, se abre para votação. E aí se escolhem os cooptados, que depois se somam como membros full, né? Ou seja, como eles vão ter o mesmo direito de todos os outros com relação à vida dentro desse conselho. E aí um comitê, por exemplo, que é de 12, passa a ter 18 membros. Né? E um comitê que é 18 membros pode passar a ter 24, por exemplo. Se eu não me engano, é assim. São minudências que tem que se atentar. Perfeito. Daniel, o que é essa sigla, né, que todo mundo pergunta aí, que é o CGIE italiano? O que significa isso? Além dos comitês, né, existe o TGE, né? Em italiano se diz TGE, né? Que é o Consiglio Generale degli Italiani all'Estero. E o TGE, ele é formado por cidadãos italianos ao redor do mundo, e ele tem sede em Roma, tá?
mas o TDE são conselheiros, o Brasil tem direito a 3 conselheiros, tá? Já teve a 4, fomos rebaixados, foi porque reduziram o número e o Brasil acabou de 4 para 3. E essas pessoas que são conselheiras do TDE, elas não ganham salário também, é voluntário, só que elas, antes de pandemia, né, elas são chamadas a reuniões que acontecem em Roma. Porque o conselheiro do TDE, o TDE é um órgão consultivo do parlamento italiano. Então ele pode propor questões ao parlamento para que o parlamento examine, para que o parlamento delibere, né? Então, até teve uma pergunta, acho que foi do Francesco Aiello, que não sei nem se ainda está na live. Ele perguntou se o Comites poderia ter uma interlocução com os deputados e senadores. Deveria ter, sobretudo dos deputados e senadores eleitos na América do Sul, né? O problema é que, por exemplo, no Brasil, nós elegemos 2 deputados que sumiram no mapa, né? Que é o Fausto Longo e o Luiz Lorenzato. Então, não fazem nada. Eles foram eleitos, recebem salário e não fazem absolutamente nada. Sabe o que é o fazer nada? É fazer nada. Eles resolveram que vão passar a legislatura sem ter feito nada, né? Então, foi a decisão deles, eles não fazem nada, não participam de reunião nenhuma, nunca aparecem. Então, é basicamente isso que tem. Nunca se interessam pelos comitês, nunca se interessaram, nunca participaram de uma reunião. E assim é. Mas, em tese, esses deputados e senadores poderiam ter uma interlocução, né? Para ser justo, o senador Ricardo Merlo é um que, de alguma forma, tem uma interlocução. Conversa, ele recebe, as pessoas fazem, enfim, procuram ajuda, o que ele pode, ele pelo menos é presente, diferentemente dos outros. Pode sofrer críticas sobre como ele faz, se é bom, se é ruim, mas pelo menos ele, de alguma forma, se coloca, né? E o TDE, esses membros do TDE, em tese, deveriam levar situações para esse conselho de pessoas do mundo inteiro. Então, aí você vai ter representantes de italianos que moram na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, na Argentina, na Austrália. E isso é colocado nessa assembleia do TDE. E também existem deliberações, existem, né? Então, por que a gente está falando do TDE agora, do Comites? Porque depois da eleição do Comites, dá 6 meses, e os eleitos do Comites, os conselheiros eleitos, são chamados para eleger os 3 membros do parlamento, do TDE. Né? Então, ou seja, os conselheiros... 6 meses depois. Os conselheiros que vão ser eleitos agora, nessa eleição, eles vão depois eleger os 3 conselheiros do TDE. Né? Tá. Provavelmente, tendo em vista que a eleição é em dezembro, provavelmente lá em junho, mais ou menos, que vai ter a eleição, que é uma eleição indireta, porque não é o cidadão que elege o conselheiro do TDE, mas são sim os conselheiros do Comites. Exato. Por isso que é importante a gente votar agora nos conselheiros dos comités, para que depois eles também tenham, né, eles que vão eleger essas outras pessoas que vão nos representar num âmbito maior. Então, enfim, uma coisa leva a outra, então não adianta a gente lavar as mãos, a gente tem que começar a participar e ser ativo, e até é uma atribuição moral nossa, né, como italiano. O voto não é obrigatório na Itália, a gente sabe disso, mas você não tem que fazer só porque é obrigatório, né? Você tem que fazer porque você tem que exercer o teu direito também como cidadão. Não é só emitir o passaporte, gente. Eu falo isso sempre, né? As pessoas, cada vez mais, elas entram, né, em contato com a gente e só com o objetivo do passaporte. Às vezes elas não têm nem outro objetivo que o passaporte vai dar. Por exemplo, uma pessoa que precisa estudar no exterior e quer fazer uma pós-graduação lá fora, numa instituição que, como italiana, ela consegue bolsa, enfim. Ela, às vezes, tem esses casos, mas a maioria, às vezes até emite o passaporte e deixa na gaveta. Também nunca viajou, né? Nunca nem foi até a Itália. Então, isso cada vez, assim, já era sempre assim, mas eu confesso que há 10, 15 anos ainda... Acho que as pessoas que estavam resgatando isso, né, os italianos aqui no Brasil, eles estavam com uma coisa um pouquinho mais forte do que hoje. Elas tinham ainda aquela herança cultural
né, do seu avô, do seu pai, dentro da sua própria casa, aquela cultura mais forte. Hoje a gente vê que as pessoas realmente estão só com o objetivo do passaporte. Então, isso é importante, né, a gente falar aqui para que as pessoas abram, né, abram o seu coração também para essa nação. Eu acho que os comets podem ajudar justamente nessa discussão sobre a italianidade. Então, italianidade. Exatamente. Eu gosto desse assunto. Já falando, e eu sei que você vai me dar essa liberdade, a nossa chapa, né, as nossas chapas em várias circunscrições, São Paulo, Minas, Distrito Federal, no Nordeste, no Espírito Santo, no Paraná, Santa Catarina, nossa chapa, a qual eu represento, é a chapa Italianità em Movimento, né? Ou seja, a italianidade em movimento. Então a ideia justamente é que eu acho que os comitês precisam participar dessa discussão, justamente de o que é hoje, depois de tantos anos da grande imigração. Então, 150, 130, 100 anos, 80 anos atrás, até as pessoas que são descendentes mais recentes, a pessoa que chegou depois da Segunda Guerra, nós já estamos falando de 70 anos, né? Quase. Sim. Então, quase não, já passaram 70 anos de Segunda Guerra. Então, ou seja, italianidade em movimento. Então, essa italianidade, como é que ela é hoje? Como é que a comunidade italiana se vê hoje? Como é que os descendentes italianos se veem hoje? É só um passaporte? Pode ser algo diferente? Eu acho que pode ser algo diferente. Mas a gente precisa justamente de falar disso no âmbito da comunidade, no âmbito dos consulados. Eu, por exemplo, digo, os consulados tratem bem as pessoas, porque as pessoas têm orgulho de serem descendentes. Só que quando a pessoa vai no consulado e ela às vezes é até humilhada por um funcionário, ela sai dali com um gosto super amargo daquilo. Né? E eu acho que não é um caminho legal. Então as pessoas têm que se sentir, isso eu lembro do meu grande amigo, que infelizmente até, se eu não me engano, é amanhã ou depois, completam 2 anos que ele morreu, que é o Salvador Scalia, foi meu predecessor no Comits, como presidente do Comits do Nordeste. Eu acredito que se eu não me engano, amanhã ou depois que completam 2 anos que ele faleceu. E ele dizia, o consulado tem que ser um ambiente que a pessoa se sinta acolhida, tem que ser um ambiente acolhedor, tem que ser um ambiente, não um ambiente de tensão. As pessoas vão para o consulado com medo, as pessoas têm medo de falar, as pessoas têm medo de de se expressar. Né? Então, eu sei disso não porque as pessoas me contam indiretamente, eu tenho parentes também. Então, eu sei como é. Sim. E as pessoas... E eu sei como há exceções em tudo. Eu conheço pessoas em vários consulados que são pessoas de primeira categoria, mas eu também sei de pessoas que tratam mal os cidadãos. Então, isso eu acho que é muito ruim. E cabe ao Comits. O Comits tem que dizer, olha, aquele funcionário não é um episódio, é 1, 2, 3, 4, 5 episódios que ele está tratando mal as pessoas. Então, assim, porque às vezes o cônsul não sabe. Muitas vezes o cônsul não está sabendo do que está acontecendo. Né? Então, isso aqui, o objetivo do Comits é esse também, é fazer essa intermediação. Então, tem a parte prática e tem essa parte que nós estamos falando da italianidade, de fomentar isso, de fomentar esse orgulho, né, de ser descendente italiano, de saber, de fazer parte desse mundo italiano no Brasil, da forma mais adequada possível, consciente, etc. E não precisa muito, né, Daniel? A gente não está falando aqui que você precisa aprender o idioma de forma fluente, que você tem que viajar a Itália inteira, que você tem que estudar a cultura a fundo, que você tem que entender sobre tudo da Itália. Até porque nem o próprio italiano que mora lá, que nasceu lá, ele tem esse conhecimento amplo. Assim como nós brasileiros também não temos domínio de tudo que o nosso país tem. Então, assim, não é isso, mas o mínimo, né? O mínimo, um pouquinho do idioma, um pouco da cultura, incorpore algum pouco do teu hábito no teu dia a dia, com teus filhos, com as tuas gerações, né? Exato. Porque se já tá morrendo pra gente, imagina para os nossos filhos, né? Pois é, vou até pegar um... Não, então é isso que eu falo de italianità em movimento, ou seja, as pessoas têm que passar isso para frente, né? Então as pessoas têm que... tem as pessoas, por exemplo, eu vejo assim, um fato muito comum, nos nomes. Coloquem nomes italianos nos seus filhos, vocês não se orgulham de ser italianos? Então,
né? Não estou falando que você tem que ter todos os filhos com nomes italianos, não é isso. Tudo bem, você quer colocar João e não Giovanni, tudo bem. Não estou dizendo que é uma obrigação. Mas eu acho que seria interessante que as pessoas minimamente mantivessem alguma coisa da cultura para que isso vá adiante, né? Então, quando eu falo de nomes, por exemplo, é o seguinte, olha, não coloque nomes quilométricos nos seus filhos, porque tem pessoas que não querem perder nenhum sobrenome, elas querem todos. Então, assim, 3 meus, 2 do meu marido. Aí a pessoa vai para o consulado fazer passaporte e o nome não cabe na folha. E na Itália eles não têm abreviar o meio, nem nada disso. Sim, eles tiram. Simplesmente não acaba o passaporte e não continua o nome, né? Então, assim, se você é descendente italiano, procura manter alguma coisa. Então, não adianta você também Pinto Mendonça de Barros, Leite, sei lá, né? Assim, eu vejo dessa forma. Sim. E outras coisas, culturalmente, né? De manter isso. Você disse uma coisa que eu queria pegar o gancho antes que eu me esqueça. Vamos lá. Sobre isso, do italiano nascido e criado na Itália também não saber, né? Uma coisa comum, né, que já vi isso muito, é assim, a cidadania, Daniel, como é que acontece? A cidadania é assim, assado, não sei o quê, é assim, assado. Tá bom. Aí não tem pra fazer. Olha, tudo que você me falou tá errado. Porque eu falei com o italiano, e ele é italiano legítimo. Eu gosto também quando a pessoa usa italiano legítimo. Legítimo. Eu lembro logo das havaianas, as legítimas, né? Não, ele é italiano legítimo. Eu sou italiano falsificado. Ele é legítimo. Italiano do Paraguai. Ele é italiano legítimo. E ele disse que na cidadania não é nada disso que você disse, disso e disso daquilo. É tudo disso. Eu falei assim, mas por que você acha que ele sabe mais do que eu? Só porque ele é italiano legítimo? Eu falei, porque ele é italiano. Eu falei, e você? O que você sabe da nacionalidade brasileira? Como é que ela se transmite? Como é que funciona? Me fala sobre a lei de nacionalidade, a lei brasileira com relação à nacionalidade. O que é que você sabe? Eu não sei nada. Eu falei, então por que você acha que o outro sabe? Ele só é um palpiteiro, ele é um italiano palpiteiro. Tem italiano que sabe de cidadania 1000 vezes mais do que eu? Com certeza. Não é isso. Só estou dizendo que o fato de ser italiano não torna a pessoa um especialista em cidadania italiana. Com certeza. Então, acontece muito isso. E é pelo contrário. Normalmente, o italiano comum, ele não tem a menor ideia de como acontece a cidadania italiana. Tanto que muitas pessoas, inclusive políticos italianos, eles acham que a cidadania italiana é concedida para os descendentes, não reconhecida. Por isso que muitos deles acham que assim, se a lei mudar amanhã, acabou a cidadania para os descendentes. Isso não é assim, definitivamente. Mas aí nós podemos fazer uma outra live sobre isso. Podemos. Até ia ser bem interessante. A gente precisa fazer essa live, sim. As pessoas isso também é uma outra coisa, que as pessoas elas têm o reconhecimento, mas elas não têm nem noção, né, de como que isso acontece, de como... E isso é um assunto para a gente falar realmente em outra live. Teve, acho que uma Simone que comentou que as pessoas choram lá no consulado. Eu até comentei com o Daniel que realmente o nosso escritório em Curitiba, ele é em frente ao Shopping Itália, né, que é onde é o edifício Itália, né, que é onde é o consulado italiano lá de Curitiba. Então, fica em frente, então as pessoas saíam de lá e já iam direto lá no nosso escritório. E é incrível, assim, o que a gente já deu de água com açúcar para as pessoas. E antes de elas irem, inclusive, elas passam no escritório e a gente dá instruções, a gente dá um manual para ela de como falar com o consulado, como se comportar, porque as pessoas têm medo. É uma coisa triste, né? Uma relação chocante que a gente tem hoje, essa realidade. A gente tenta amolecer um pouco isso para que, justo o que a gente estava falando, as pessoas não perderem esse amor ou essa vontade até de desenvolver mais interesse sobre a cultura italiana, que ela é maravilhosa. Não é à toa que, né, estamos aí aos montes e é incrível a cultura italiana em todos os aspectos e, enfim, para a gente não perder, né, esse legado que a gente herdou, que é uma coisa tão maravilhosa, né? Que quem é apaixonado não adianta. A gente vai ficar discutindo isso eternamente, né? E meu pai está aqui e ele sabe disso. Ele ajudou um pouco a construção disso. Bom, Daniel, vou fazer eu não sei se dos comites ficou alguma coisa pendente que você queira falar. Alguém tem alguma pergunta referente aos comites para fazer para o Daniel? Da minha parte...
Da minha parte, assim, eu acho que já está bem explicado o que Tá. são, etc e tal, né? Eu acho que agora as pessoas querem saber a sua surpresa, Ah, sim, vamos sua lá. parte final. Gente, a Ferrari Cidadania, como eu falei já anterior, né, antes aqui, quando eu introduzi o Daniel, a Ferrari não está montando chapa e também não vai participar de nenhuma chapa, mas a gente vai participar de uma forma efetiva no auxílio para vocês que estão com dificuldade aí de se inscreverem para poder receber as cédulas. Então, a gente vai dar um auxílio no Festit para quem quer fazer pelo Festit e também em todos os outros dois canais aí que o consulado disponibilizou. Então, a gente vai prestar esse auxílio durante 30 dias. Eu vou ter uma pessoa que vai ficar disponível para a comunidade italiana com dificuldade aí de fazer essa parte, e a gente vai dar todo esse suporte. Então, como conversar com a gente, como participar, eu vou deixar um link aqui na bio, vai ter uma página no nosso site que a pessoa preenche ali o formulário e fala, eu quero ajuda, eu quero me alistar, me ajuda. A gente vai prestar esse auxílio para você. Então, assim, não tem desculpa que tem questões burocráticas, nós vamos prestar isso de forma gratuita, não vamos cobrar, não terá custo, você só tem que estar com os seus dados atualizados. Essa é a única condição, até porque senão a gente não consegue fazer o procedimento, principalmente no FAST. Então, se você está com os seus dados atualizados no consulado, contate-nos, e também, se não tiver, a gente tem uma outra parte de serviços que daí cumpre essa necessidade. Mas dessa parte eleitoral nós vamos fazer para que você comece a se animar aí e participe efetivamente aí, e, enfim, apoiar chapas, né? Bom, acho que com o Daniel presente aqui a gente não precisa muito comentar sobre isso, né? Isso é um assunto lá para frente para a gente conversar. Joia. Tudo bem, vamos ver aqui, vamos compartilhar. Ótimo, obrigada.